fiquei muito honrada de receber esse convite, principalmente porque a programação está repleta de artistas que também ajudaram a me formar enquanto artista, que até hoje contribuem, colaboram com essa minha formação. Eu tenho refletido muito, eu acho que muito em virtude da minha escrita do meu TCC atual, eu tenho refletido muito como é que eu vim parar na produção de livros ilustrados. Porque eu acho que para todos nós, ilustradores, autores, cada um vai ter uma história para contar de como começou a fazer livro ilustrado. E no meu caso, eu acredito que tenha sido uma trajetória muito incomum, porque eu faço uma formação meio de trás para frente. Eu sou pedagoga e durante a minha graduação em pedagogia na UFMG, na Faculdade de Educação, eu começo a me envolver com alguns projetos de pesquisa de leitura escrita na educação infantil, de formação literária com bebês, crianças pequenas, com o CEALI, que é o Centro de Alfabetização e Letramento. Mas nesse primeiro momento é um envolvimento muito técnico, burocrático, é aquela escolha da bolsa que é uma escolha assim, essa vai dar conta de pagar minha passagem, meu xerox, eu vou pegar essa daqui. Não por um interesse no trabalho em si, né? Mas foi assim, né? Eu começo a me envolver com esses projetos, porque são oportunidades de bolsas que estão abertas, e começo a me envolver com a temática, com o livro. Eu fiquei muito encantada. Você está numa sala mais ou menos desse tamanho aqui, com livros de muitas editoras do Brasil. Então você tem livro bom, livro ruim, livro médio, livro descartável, livro de pano, livro de papel. Então esse contato com essa materialidade e com essa diversidade de temáticas, nesse primeiro momento, eu nem imaginei que isso faria uma diferença para mim, e hoje eu tenho certeza que mais tarde isso se juntaria a esse tanto de coisa que eu estou construindo hoje, né? E esse primeiro momento dessa seleção, depois ela se completa com o recebimento dos pareceres do PNBR, dos pareceristas, né? E aí é um segundo momento também que a mim não é exigido nenhum tipo de avaliação crítica, mas é simplesmente assim, separa os pareceres que são recomendados, não recomendados e altamente recomendados. E aí você tem que ler. E aí, lendo, eu falava assim, mas eu não concordo com esse parecerista, eu concordo com esse, não concordo com aquele. Então, isso também é como se eu estivesse agora completando aquele primeiro contato, do tato, do contato com a materialidade, com agora um parecer crítico mesmo, né? E aí foi assim, o meu contato com a literatura. Depois eu me envolvo com a Bebeteca, a Biblioteca para a Primeira Infância. Então, a mediação com crianças pequenas, com bebês e crianças pequenas, passa a ser uma preocupação no meu fazer docente, e por isso que eu escolhi essas fotos, porque passa por aí. O meu interesse e a minha paixão pela literatura passa primeiro pela mediação literária, pela concepção de infância, pela concepção de literatura para as crianças pequenas, e só depois que eu passo por isso tudo é que eu falo assim, agora eu quero fazer meus próprios livros. E aprendi muita coisa sozinha, mas chegou um momento que a possibilidade de aprender também tem um limite sozinho, né? Aí eu falei, não, acho que agora eu preciso buscar uma aula com uma professora, um coletivo de pessoas, e aí o conhecimento foi dando saltos, assim, porque o coletivo vai te propondo novos aprendizados. Aí eu tive aula com a Ana Cardoso, com a Carol Rossetti e com a Prisca Paz. Foram as 3 pessoas daqui de BH que eu fiz aulas, cada uma contribuiu de alguma forma para esse saber do ilustrar, né? Eu coloquei essa frase do Bruno Munari, né? O livro como objeto, independente das palavras impressas, pode comunicar alguma coisa. Em termos visuais e táteis, o quê? E por que eu escolhi Bruno Munari? Porque eu acho que desde que eu comecei a pintar lá, quando eu tomei essa decisão, eu persigo muito essa comunicação pela materialidade do livro. Quando eu paro para olhar a minha produção,
embora nem em todos os livros a gente não consiga expressar essa, porque isso tem um custo também, eu acho que sempre foi um ponto para mim pensar em como o livro também pode ser lido com o corpo, com o toque, enfim, com o gesto. Em 2019 surgiu a oportunidade de criar O Coração do Mar, que é um livro em parceria com a editora Crivo, daqui de BH, e é um livro que narra a história de uma menina que tem uma amizade, uma relação de amizade com o mar, que na verdade é uma relação de amizade com Iemanjá. E aí foi o meu primeiro trabalho, né? E embora meu trabalho tenha mudado muito desde Coração do Mar, tem muito da materialidade nesse livro, né? Eu escolho, na verdade, assim, o meu envolvimento com a aquarela define a temática do livro. Na verdade, eu faço uma reflexão do porquê que eu sou tão ligada às técnicas aguadas. Isso já nem é mais uma questão para mim. Eu já nem estou mais nas aguadas, agora eu estou com um trabalho mais denso, com as acrílicas. Mas naquele momento, a água tinha uma função muito de materialidade, de comunicação e de expressão. E eu acho que Coração do Mar foi um trabalho que eu explorei muito esses significados e significantes da água, né, das aguadas. É um livro que traz Iemanjá, mas que é um livro que fala da percepção de uma criança na relação dela com a água. Então, ali, ainda que meu conhecimento sobre livro ilustrado já tenha se ampliado, e isso é inesgotável, né? Não estou dizendo aqui que eu sei tudo, mas eu já sei alguma coisa um pouco mais do que naquela época, ainda assim, o livro já trazia uma estrutura de um livro ilustrado, né? Uma cena. Por exemplo, essa cena é uma cena silenciosa, porque quando ela finalmente chega no mar, ela é uma menina que não mora no litoral, então ela fica esperando a viagem de verão para ir para Salvador. E finalmente, quando ela chega no mar, tem a frase, né, que finalmente a viagem chega e um silêncio alegre toma conta da menina. E aí tem uma sequência de imagens em silêncio. Que fosse o meu primeiro livro, eu já queria materializar no jogo entre palavra e imagem essa contação de história. Eu queria dividir a contação da história entre as palavras e a imagem. E depois do Coração do Mar, vem a pandemia, né? Vem os insights para a criação do Se Eu Fosse Uma Casa, que é esse livro aqui, que é um livro que eu faço em parceria com a Tuia, uma editora independente daqui de BH. É um livro que não é sobre pandemia, não é sobre isolamento, mas ele nasce a partir do meu isolamento. E refletindo os significados de casa, de morada, de casa-corpo, de como o corpo da gente vai ficando enquadrado por essa casa e como a casa da gente vai ficando impregnada do nosso corpo. A nossa casa é muito repleta de matéria orgânica nossa, né? E eu fiquei muito pirando nisso, de como alguns rituais que nós fazemos desde a infância são inclusive oferendas do nosso corpo para a casa, como o dente no telhado, é como se a gente estivesse alimentando essa casa de matéria orgânica. Inclusive essa marca é porque a gente não tinha dinheiro para comprar mais papel e eu fiz uma emenda no papel. E eu pretendia apagar essa emenda no Photoshop e o editor, o Vinícius Moraes, ele falou, não apaga, porque ficou muito uma quina, né? Ficou muito esse processo de remendo, os remendos que a gente faz na casa da gente. E eu achei genial e falei, cara, é isso, vamos deixar então os remendos, vamos deixar de forma como o trabalho realmente se apresenta, né? E ao final, uma vez que você está íntimo, né, aí sim você pode entrar, né, e tem essa brincadeira do pôster que é um convite para entrar, né? Agora que você conhece os elementos dessa casa, então você pode entrar. E o Se Eu Fosse Uma Casa, o primeiro exercício de escrita que eu fiz, a ideia é que fosse um texto acumulativo. Então, se eu fosse uma casa, eu teria raízes. Se eu fosse uma casa, eu teria espaço. Se eu fosse uma casa, eu teria raízes e espaço. E aí depois eu vi assim, não, esse texto,
ele não é tão bem-humorado quanto os textos acumulativos, que são brincadeiras de linguagem, pede. E eu falei assim, então eu posso substituir, né? Ao invés de eu colocar o texto acumulativo, eu posso fazer uma imagem acumulativa. Então, essa imagem tem todos os elementos citados nos versos, né? Então, eu coloquei aí essas palavras para eu não esquecer, que é palavra, imagem e objeto. Como esses são livros que eu mesma escrevi, ilustro e penso o projeto gráfico, eu tenho que fazer esse jogo, né? Em que momento as palavras vão falar mais alto, em que momento as imagens vão tomar mais conta, em que momento as duas juntas vão criar um novo significado, seja pela contradição, pela ironia, seja pelo impacto sensorial que a materialidade vai propor. São esses os nortes assim, da minha criação, né? De pensar esses elementos. Às vezes, um está mais em voga do que outro. Depois, se eu fosse uma casa, então eu sou convidada a fazer livros em parceria com outros autores, né? E aí é um novo desafio para mim, que é pensar como eu vou entrar nessas parcerias sem perder também a minha identidade autoral. Mas o Sapo Iluminado foi antes, foi o primeiro convite, e foi um convite muito especial, porque foi um convite de um livro que não tem temática racial. E eu acho isso muito importante quando você é uma autora negra, porque as pessoas costumam te compreender somente nessa dimensão da negritude, o que para mim é uma honra, porque eu sou uma mulher negra, isso tem a ver com o que eu sou, mas eu sou uma autora que falo sobre isso e sobre muito mais. Então, achei o convite para ilustrar o Sapo Iluminado um marcador importante da forma como o mercado estava me olhando, né? E eu fiquei pensando de que forma que eu podia contribuir nessa narrativa que fala desse sapo medroso que se esconde. E foi também um exercício de pensar como, quando um texto chega para você, de que forma você pode contribuir sem meramente ornar o texto, mas criar também uma narrativa paralela, né? Foi uma experiência muito importante. É importante porque o livro ele tem inúmeras dimensões de limitação. O suporte, o dinheiro, tudo isso é limitação. Por exemplo, se eu fosse uma casa, é um livro caríssimo. Se for para me reimprimir agora, eu não consigo. Ele é um livro caro. Isso é uma limitação que impacta na circulação do livro. Está inviável. E ele ainda tem esse pôster colado, que é manualmente, ele foi colado manualmente. Livro caríssimo, ele é caro. Cada caso é um caso, não é só assim, vamos pôr capa dura porque vai tornar o livro... Não, às vezes vai desvalorizar mesmo, né? E vai ter um impacto na circulação. E o Dandara, gente, eu trago ele aqui para pensar essa relação palavra, imagem, objeto, porque esse é uma literatura de cordel, da Madu Costa, publicado pela Masa, e eu fiquei pensando, né, nossa, de que forma que eu posso contribuir com as minhas imagens, né? E a literatura de cordel, diferente de uma poesia, aliás, o cordel é uma poesia, mas é como os sentidos já estão muito ali na rima, no jogo da linguagem, e isso já é muito forte. Eu falei assim, bom, eu tenho um trecho específico que eu queria que fosse bem característico de livro ilustrado. Não é em todas as páginas que eu vou conseguir fazer esse jogo, mas em alguns trechos é possível. E aí é justamente o trecho que fala sobre o suicídio de Dandara, né? E a Madu, ela traz no livro que Dandara se joga do abismo, e eu acho a palavra abismo muito forte. Para quem está te pagando para fazer uma ilustração, eu falei assim, bom, deixa eu ligar para a Mazarello e assuntar como é que ela vai receber isso, e ela recebeu muito bem a ideia, porque eu coloquei simplesmente 3 páginas, e aí a próxima página ela é assim. Aí eu falei, nossa, eu tenho que ligar para a Mazarello de novo. Estou pagando essa pessoa para ilustrar as páginas pretas. Mas é uma ilustração, né? E ela, de novo, entendeu. Só que agora não é uma página completamente preta, ela tem uns fiasquinhos laranjados, porque, na verdade, no Dandara, eu estou
demarcando aqui com o laranja que essa é a cor que vai representar ela por essa flor. Então, até o momento que ela se joga do abismo, essa flor aparece. E depois eu falei, bom, não tem mais flor porque a Dandara morreu. Porque é isso, gente. A pessoa se suicida, morre e acabou. Mas no caso de Dandara, ela vira um símbolo. Ela está presente ainda, mesmo depois de séculos, a gente continua falando o nome dela porque ela, de certa forma, está presente. Então, de que forma que eu continuo a demarcar a presença dela? Com a flor e com a cor. É assim que eu acho que eu demarco a trajetória, e aí, nesse caso, tem a cor como recurso narrativo, o que, por uma questão de materialidade também, já que a gente está falando de materialidade, por uma questão de materialidade, eu perdi um pouco quando o livro foi impresso por conta do tipo do papel. É como o Regis falou, o texto, ele é só um texto, lindíssimo, tem poesias que são belíssimas. Ele só vira um livro depois que ele passa pelo processo de editoração. E em alguns casos, se eu tiro a imagem, o livro não funciona. Esse formato, ele foi o seguinte, esse livro, a primeira vez que eu pensei ele na vertical, assim. E aí a editora fez algumas observações com relação a esse formato, e aí eu falei, vou ter que mudar agora tudo. E aí depois eu gostei, porque eu pude brincar com o flipbook. O flipbook só foi possível a partir dessa mudança, né? Agora, esse tamanhozão de livro, eu propus um livro, um formato um pouquinho menor, e a Rosana falou, não, eu quero um livrão. A Rosana, eu quero um livrão encorpado, que as pessoas... E aí a gente chegou nesse formato. Mas esse aqui, eu e a editora Tuia chegamos nesse formato aqui. Surgiu alguns comentários sobre se seria adequado para as crianças pequenas, mas eles estão tirando de letra. A capa, como a gente estava falando naquela hora da capa dura, a gente queria que fosse uma capa um pouco mais resistente, então encontramos, eu e a editora, em diálogo, a gente encontrou essa que chama capa emplastada, né? Que é um texto que fala sobre os absurdos da natureza, né? São versinhos absurdos, né? Então, vi aranha dando de mamar para 8 aranhas. E aí eu fiquei pensando, bom, de que forma que a minha ilustração pode contribuir? E eu comecei a fazer um monte de pergunta para o texto e descobri que era um texto, então, que estava o que fala é sobre a passagem do tempo. Eu falei, bom, de que forma, então, que eu vou representar essa passagem do tempo? Pelas folhas. As folhas estão envelhecendo, né? Esse é um livro que vai brincando com esses conceitos de absurdos, para no final, então, né, eu trago essa imagem, porque eu falei assim, os leitores, eles pode até ser que no primeiro momento eles não reparem a importância das folhas, mas nesse verso, vi borboleta virando lagarta, eu demarco, então, a passagem temporal das folhas pela cor, e no final, então, né, vi em pleno inverno uma árvore despir suas folhas e dormir pelada. Que absurdo. Enfim, foi uma construção também com a editora Tuia, com a Gisele. A editora Tuia, a gente tem uma parceria super... da Supermet, a gente faz livro assim, conversando, dando risada, vai encontrando as soluções gráficas, é uma construção muito agradável e sábado a gente está aí lançando eles. E o Fevereiro, que é a minha publicação lançada em fevereiro desse ano, nasceu em fevereiro de 2022 e foi publicado em fevereiro de 2023. E chama Fevereiro porque é um livro que fala do olhar de um menino que está observando a família se transformar e se preparar para sair no bloco Filhos de Gandhi, que é um dos maiores blocos de afoxé de Salvador. E é um livro que eu dedico ao Gilberto Gil, porque foi a partir de uma fala dele, da memória dele de menino, observando o bloco passar na rua da casa dele. Ele desbloqueia uma memória em mim, das minhas vivências em Salvador, na casa da minha avó, e do companheiro dela, Mário, que saía no bloco Filhos de Gandhi, era um apaixonado pelo bloco.
E eu procuro lá em casa fotos do Mário e só encontro uma foto, só tem uma foto do Mário. Ele no bloco Filhos de Gandhi. Então, mas antes de eu entender que seria o bloco Filhos de Gandhi, por conta desses significados que estavam sendo represados em mim, eu estava muito afim de escrever um livro da perspectiva do olhar de uma criança, observando esse saber sendo passado. Porque é um livro que fala de uma criança negra, de uma criança de uma tradição religiosa, cultural, que já sofre um certo nível de preconceito, de racismo e de invisibilização. Então, por exemplo, a versão original, são palavras que eu amo, tá? Mas porque a gente entende que uma vez que o livro está circulando, ele vai ganhar outros sentidos, outros significados, e a gente precisa ter responsabilidade para pensar nisso. Mas Em Fevereiro a Cozinha se Encanta, originalmente era Em Fevereiro a Cozinha se Enfeitiça. Eu tive a ideia a partir desse vídeo, porque esse vídeo ele está dentro de um documentário do Gilberto Gil que chama Tempo Rei. Eu estava assistindo o documentário, ele está falando do retorno dele para a cidade natal, da infância dele, aí vem essas cenas. Aí eu falei, cara, é isso, assim, né? Aí eu lembrei do Mário, eu fui buscar essas... E eu olhava para o Mário muito com esse olhar assim, tá, mas por que isso é tão, né? Por que ama tanto isso? E a cidade se mobiliza, e os homens que participam do bloco, assim, isso é uma devoção mesmo. E então, uma memória dele que desbloqueou uma memória minha, mas essa questão da perspectiva do olhar da infância, muito a partir daqui. E as crianças ali no bloco, todas empoderadas ali, cumprindo as suas funções ali estéticas no bloco. Eu acho esse vídeo muito lindo. Eu agora me sinto mais confortável para me impor como autora. Eu não posso sair acatando o que outras pessoas falam para eu fazer no livro. Não sei se aquilo passa por um plágio, se passa por uma... né? Então, eu hoje me sinto... Na verdade, assim, eu sempre fui muito privilegiada de trabalhar com editoras que tinham essa concepção muito consolidada já, sabe? Mas, às vezes acontece e eu falo, olha, não, para mim não faz sentido isso que você está propondo, acho que prefiro ir por esse caminho aqui, que tem mais a ver com a minha identidade autoral. Agora, tem editora que coloca o nome do escritor grandão e o do ilustrador pequenininho, se puder até atrás da guarda. E o bate-papo foi muito agradável porque foi um bate-papo entre amigos, entre pessoas que amam e respeitam os livros, como eu.